Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Essa teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.eternit.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Eternit e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes conosco hoje o senhor Rodrigo Inácio, CEO, Carissa Portela Cristal, CFO e DRI, e Saulo Martini, gerente de RI e contabilidade. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rodrigo Inácio, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia. É uma satisfação tê-los aqui no call de resultado do primeiro trimestre de 2025 da Eternit. Meu primeiro call como CEO da companhia. Atuei como diretor comercial e marketing da Eternit por 8 anos e desde abril tive o imenso prazer de assumir a presidência e passar a liderar esta companhia na sua trajetória de superação. Inicio a minha apresentação no slide 3, com a nova estrutura da diretoria executiva, que ficou completa com a chegada do Éder Sá, na posição de diretor comercial e marketing. Éder, que desde 2024 fazia parte da administração na cadeira de conselheiro. Agora, com o time completo, seguiremos com o processo de fortalecimento da marca, diversificação dos nossos portfólios e disciplina financeira. No lado esquerdo do slide, dentre os destaques do primeiro trimestre, tivemos na frente de investimentos o Go Live do SAP HANA, no mês de março, o que faz parte de um plano de transformação digital que nos permitirá maior eficiência na análise de dados, otimização de processos e, em segundo momento, redução de custos. Em novos negócios, concluímos a instalação e modernização das linhas de produtos para sistemas construtivos, adequando à expectativa de demanda que temos para este mercado. Alinhados com o nosso compromisso com a disciplina financeira e seguindo um critério de austeridade, foi aprovado na última GO, realizada em 30 de março, a proposta de redução na remuneração dos membros do Conselho de Administração, mantendo os atuais níveis de governança. Passando para o próximo slide, trago os principais movimentos ocorridos no primeiro trimestre de 2025, com grande destaque nas vendas de telhas de fibrocimento e sistemas construtivos. No segmento de fibrocimento, apresentou no primeiro trimestre um crescimento de vendas de 15,1%, frente ao primeiro trimestre de 2024, totalizando 167,6 mil toneladas, muito impulsionado pelas vendas da região Norte e Nordeste. Já as vendas de placas cimentícias e painéis totalizaram 7,2 mil toneladas, representando um crescimento de 38,8% frente ao primeiro trimestre de 2024. Resultado esse imputado ao constante foco da companhia na consolidação dessa linha de produtos, reafirmando sua relevância. Comento brevemente alguns destaques financeiros que serão apresentados em detalhes nos próximos slides. Com maior volume de vendas, a receita líquida do trimestre cresceu 6,3%, contra o mesmo período de 2024, totalizando 283,4 milhões. O lucro bruto encerrou o trimestre com 42,1 milhões e o EBITDA recorrente de 3,6 milhões. Agora passo a palavra a Carissa, que comentará o resultado do trimestre. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todos. Começo a minha apresentação no slide 5. Como de costume, antes dos números da Eternit, analisamos um pouco a performance do mercado.
do setor de construção. E os reflexos também dessa performance na economia da população e a capacidade de financiamento das famílias brasileiras. Do último trimestre de 24 para cá, tivemos aumentos importantes, tanto na inflação quanto nas taxas de juros. E com isso, a proporção das famílias endividadas chegou a 77%. Esses fatores influenciam muito nas escolhas de compra das famílias. Ainda assim, de acordo com a Associação Brasileira de Indústria de Materiais e Construção, Abramat, houve um crescimento de 5,7% nas vendas do período para o setor como um todo. Passando para o slide 6, apresenta a performance das vendas e do volume das nossas 4 linhas de negócio. O aumento de vendas que a gente notou no setor de construção foi ainda mais relevante na Eternit. Os nossos negócios de telha de fibrocimento e telhas de sistemas construtivos, estes cresceram 15,1% e 38,8%, respectivamente, neste trimestre, se comparado ao mesmo período do ano passado, como podemos ver nos 2 primeiros gráficos do slide. Nas telhas de fibrocimento, como já citado pelo Rodrigo, o destaque fica para a região de Norte e Nordeste, região onde aumentamos o nosso market share, enquanto a evolução do volume de vendas em sistemas construtivos se mostra muito alinhada com a nossa leitura de mercado, e que vemos para a qual estamos nos preparando para ser uma das líderes nesse segmento. Se analisar a margem média destas 2 linhas, tivemos uma recuperação importante no período, chegando a aproximadamente 13% de margem. Já na operação de Crisotila, apresentada no terceiro gráfico, tivemos durante esse trimestre um desafio no processo de parada de manutenção, que teve o seu tempo de disponibilidade ampliado na nossa linha de beneficiamento. Isto, somado ao mix de fibras, fez com que a produção do nosso primeiro trimestre de 25 ficasse aquém da demanda de mercado, gerando uma redução no volume de vendas de 21,5%. Esta redução do volume gerou custos de ociosidade que não foram absorvidos no produto, e este fator, adicionado ao maior custo de aluguéis de equipamentos, gerou uma queda de 14,3 pontos percentuais na margem das exportações e fechou o trimestre com 20,7% de margem. E por último, trago aqui o segmento de telhas de concreto, que apresentou uma redução de 18,2% no primeiro trimestre de 25 em relação ao primeiro trimestre de 24. A margem bruta deste segmento atingiu a ordem de 9,4%, apresentando um recuo de 6 pontos percentuais, se comparado ao mesmo período de 2024. Isso é uma consequência da flutuação do preço médio. Já indo para o slide 7, trago a receita líquida da companhia, que totalizou 283 milhões no trimestre, com um crescimento de 6,3%. Este crescimento foi impulsionado pelo volume de vendas, principalmente do fibrocimento e de sistemas construtivos. O custo do produto vendido, que está apresentado no segundo bloco de gráficos, apresentou um acréscimo de 14,8%, chegando a 241 milhões no trimestre. Parte deste aumento é reflexo do volume de vendas do fibrocimento e de sistemas construtivos. Também impactou o CPV, o custo de matérias-primas dos negócios de fibrocimento, e outra parte importante desse aumento vem do processo de Crisotila, referente principalmente à parte da ociosidade, como comentei anteriormente. Os últimos gráficos demonstram o reflexo da mudança de mix de produtos e a representatividade dos segmentos na apuração do lucro bruto. A menor representatividade da Crisotila no consolidado, que passou de 48,5% no primeiro trimestre de 24 para 34,2% no primeiro trimestre de 25. Como a Crisotila tem margens mais altas do que os demais produtos, isso impactou diretamente o lucro bruto da companhia, que apresentou uma redução de 25,3%, totalizando 42 milhões no trimestre. Agora, indo para o slide 8, destaco que a Eternit mantém o seu foco na disciplina financeira e busca de eficiência, e manteve o nível das despesas gerais e administrativas em patamares similares aos gastos do ano anterior, totalizando 23,2 milhões no primeiro trimestre de 2025. Já no gráfico do meio, apresentamos o EBITDA recorrente, que é o EBITDA utilizado pela administração para fazer a gestão dos negócios, e exclui os eventos não recorrentes. O EBITDA recorrente somou 3,6 milhões no primeiro trimestre de 25,
reflexo majoritário da contração da margem bruta no segmento de Crisotila e menor representatividade do negócio de Crisotila como um todo. O resultado líquido do primeiro trimestre de 2025 foi um prejuízo de 10,8 milhões. Ademais do resultado da operação, como acabei de explicar, o lucro do trimestre também foi impactado pelo resultado financeiro, que totalizou uma despesa de 6,4 milhões. Reflexo principalmente do aumento do custo de serviço da dívida, que foi impactado por aumento nos índices aos quais as nossas dívidas estão indexadas, principalmente CDI, e aumento na depreciação, que fechou na ordem de 13,2 milhões. Finalizo minha apresentação no slide 9, o qual é possível ver que a Eternit detém um endividamento líquido de 111 milhões em 31 de março de 2025, que está muito em linha com o nível de endividamento que tínhamos em dezembro de 2024. A companhia hoje tem uma alavancagem controlada de 1,6 dívida líquida EBITDA ao final do trimestre. Importante comentar que nenhuma das nossas dívidas possui covenants financeiros. A companhia segue constantemente avaliando a nossa forma de estrutura de capital com o objetivo de maximizar os recursos da companhia. Volto agora a palavra para o Rodrigo para os comentários finais. Obrigado, Carisa. Vou finalizar a apresentação no slide 11, com os pontos de perspectivas de futuro. A companhia mantém relacionamento constante com os nossos revendedores para reforçar a qualidade e o diferencial dos nossos produtos e garantir a experiência positiva dos nossos clientes. Só no início deste ano, realizamos 2 convenções de vendas. As questões ambientais, sociais e de governança são premissas relevantes para a Eternit. A revisão da matriz de materialidade será mais uma ferramenta para apoiar as nossas decisões e o rumo da companhia. Atualmente, a Eternit já tem um processo produtivo responsável, no qual buscamos alternativas para minimizar o uso de recursos naturais, tais como circuito fechado de água industrial, reutilização de pallets, utilização de materiais reciclados no processo produtivo, entre outros. E reafirmando nossa crença de que a construção a seco representa o futuro da construção civil no país, continuamos diversificando nosso portfólio e fazendo investimentos na linha de produção para ampliar nossa capacidade produtiva na linha de sistemas construtivos. Agradeço o interesse de todos em acompanhar o nosso call de resultado, que encerra o primeiro trimestre. E passo a palavra para o Saulo, que dará andamento à sessão de perguntas e respostas. Bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer a pergunta, basta inseri-la no chat do call. Temos uma pergunta aqui. A pergunta é: o investimento feito em Caucaia está trazendo o retorno esperado? Eu passo a resposta para o Rodrigo. Rodrigo, agradeço a resposta. Obrigado, Saulo. O investimento que nós optamos em fazer em Caucaia há 4, 5 anos atrás, e que realizamos a inauguração da planta em março do ano passado, vem trazendo bons resultados para a companhia, vem nos permitindo o ganho de market share e uma boa margem dentro do esperado no projeto original da planta. E concluindo, vem nos permitindo consolidar também a planta que possuímos em Simões Filho,
as duas juntas vêm se complementando e permitindo um ganho de market share na região norte e nordeste. Isso vem contribuindo bastante com o resultado da companhia de uma maneira em geral. Temos mais uma pergunta aqui. Como está a perspectiva de crescimento no mercado de construção modular e como a companhia está se preparando para esse crescimento, Rodrigo, por favor? Essa é uma das nossas apostas de futuro. Esse segmento vem crescendo de uma maneira exponencial e a um ritmo muito maior do que a construção civil vem experimentando. Então, nós vemos criando aí, desde 2018, 2019, criamos uma BU, e esta BU vem focada nesse nicho de mercado. Estamos investindo fortemente nessas linhas de produto, com uma estruturação de equipes próprias, equipe de especificadores. Recentemente, esse trimestre, fizemos a modernização das máquinas para adaptar os produtos à necessidade de mercado, às características que o mercado vem nos demandando, e a gente vem se demonstrando resiliente, o crescimento vem se demonstrando resiliente neste segmento, e a gente está com expectativas bastante positivas para os próximos trimestres. Obrigado, Rodrigo. Mais uma pergunta aqui sobre a dívida de curto prazo. Ela é maior do que a do longo prazo, representando mais de 50% do endividamento. E aí o acionista pergunta: qual a perspectiva do grau de endividamento da companhia? Eu vou passar a pergunta para a Carisa. Carisa, por favor. Tá, Saulo, obrigada. Bom, quando a gente olha a dívida da companhia, acho que é interessante a gente separar em dois momentos, né? Primeiro, a gente tem um grau de endividamento super confortável. A companhia hoje está, a relação dívida líquida EBITDA é 1,6 vezes, o que nos dá um potencial de, eventualmente, ter mais espaço para fazer mais alavancagem, para crescer, caso a gente entenda necessário, e fazer novos investimentos. Tanto como, por exemplo, uma fase 2 da nossa fábrica de Calcaia, ou, eventualmente, mais investimentos em sistemas construtivos, que é outra frente da companhia que vem se mostrando aí, como o Rodrigo comentou, super aderente ao mercado. E aí, falando especificamente da dívida que a gente tem hoje a gente está com 111 milhões de dívida líquida, qual aproximadamente pouco mais de 50% dessa dívida é de curto prazo. Acho que vale falar que essa dívida de curto prazo é uma incentivo à exportação, na verdade, onde são os recebíveis que a gente tem do mercado de exportação, basicamente relacionado à SAMA, que a gente recebe de forma antecipada via CC ou ACE. E esse tipo de financiamento tem uma taxa super atrativa, é uma taxa de mercado que hoje está ao redor de 7, 7,5%, então, que nos parece muito eficiente em relação ao cenário atual macroeconômico. Além disso, no longo prazo, a gente tem outras dívidas que são muito competitivas, né? Como uma dívida que a gente tem no BASA, que é mais ou menos 25 milhões, que é uma dívida que vai vencer em 2031, que hoje está em torno de 7% ao ano. A gente também tem uma dívida que é o Finame, que vence no ano de 2028. Essa dívida hoje está atrelada à Selic, e um CCE, que é de 25 milhões, que está em CDI mais 5, mais ou menos, que vence no ano de 2028. Acho que a composição da nossa dívida se mostra muito saudável atualmente. Não é uma preocupação para a companhia no momento. Obrigada. Obrigado, Carisa. O investidor pergunta: se puderem dar mais detalhes sobre a queda na produção de crisotila. Passo a pergunta para o Rodrigo. Como apresentado no material anteriormente, nós tivemos no primeiro trimestre 2 efeitos que impactaram a produção lá na mina de crisotila. O primeiro foi a manutenção, a parada de manutenção, onde a gente se estendeu o prazo, se estendeu um pouco mais do que tínhamos como expectativa. E o segundo, o efeito das chuvas. As chuvas tiveram um índice pluvial muito maior do que foi no ano passado, e isto afetou também a mineração. Se não fosse esses dois efeitos, nós teríamos um bom resultado no primeiro trimestre, porque
tivemos boas vendas e nós, de fato, não conseguimos atendê-las em tempo e forma em função desses dois motivos já citados. Obrigado, Rodrigo. Recebemos mais uma pergunta. O investidor questiona, né? Acredito que o resultado positivo e de futuro da Eternit é no fibrocimento. Qual as margens base para termos resultados positivos? Pergunto qual a visão dos administradores com vista a esse futuro. Acredito que o Rodrigo possa responder também. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer um link com a outra que eu já respondi sobre sistemas construtivos. A estratégia da companhia é otimizar os ativos que ela possui. Então, a maneira de como a gente otimiza casa com o crescimento deste mercado de sistemas construtivos, né? Onde a gente consegue usar os ativos para produzir produtos para este fim, né? Então, as máquinas estão sendo transformadas para com que a gente consiga produzir produtos até então não pensados dentro da companhia. Então, a companhia hoje está produzindo placas piso, né, para substituir outros substratos. Substratos como madeira, plástico, concreto e assim por diante. Isso você tem uma agregação de valor. Então, os produtos hoje comercializados, eles possuem margens mais elevadas do que as margens que a gente consegue praticar nas telhas de fibrocimento. Então, o caminho que nós estamos traçando para a companhia é nesta aposta desse mercado. A gente acredita que é um mercado bastante resiliente, que vai ter um crescimento bastante significativo, já está tendo um crescimento, mas vai continuar tendo um mercado, uma resiliência de crescimento, e é onde nós podemos utilizar os ativos que nós possuímos para fazer essas conversões. Então, a gente acredita que o resultado vai vir através desse nicho de mercado. Gostaria de lembrar a todos os participantes do call que, para fazer qualquer pergunta, basta usar o campo lá, que é o chat, com, com a finalidade de realizar perguntas para a administração da companhia. Recebemos mais uma pergunta. O investidor pergunta: alguma expectativa em relação à decisão do STF sobre o tema do amianto? Passo a pergunta para o Rodrigo também. A gente vem acompanhando o decorrer do julgamento. A nossa expectativa é que a gente possa ter uma longevidade relativa para a mina, para que a gente consiga preparar o phase-out da própria estrutura que possuímos lá e deixar um legado dentro da cidade de Minasul. Mas a gente não tem definitivamente nenhuma decisão ainda, da decisão do STF, mas a gente acompanha com bastante atenção e nós estamos nos preparando para esse processo de transição em Minasul. Obrigado, Rodrigo. Temos mais uma pergunta ainda em relação ao amianto. Como o amianto segue sendo uma dúvida, já pensaram em usar as áreas onde se finalizou a mineração para construir tecnossolos e assim gerar receitas para tais áreas sem uso? Passo também para o Rodrigo. A gente já discutiu várias alternativas para aquela região. O tema é que é uma região bastante longe dos centros comerciais, ela está a mais de 500 quilômetros de Brasília, e economicamente não encontramos uma viabilidade da exploração de outro minério aonde nós estamos localizados. Mas estamos atentos a esse tema, mas até agora não temos absolutamente nenhuma indicação de que
a extração ou mineração ou exploração naquela região seja economicamente viável. Obrigado, Rodrigo. Temos mais uma pergunta. Qual a visão da companhia perante a produção de telhas de concreto? Existe alguma tendência de paralisação deste segmento na companhia? Passo a pergunta ao Rodrigo. Ainda não temos uma decisão com relação a esse segmento de produto. É um mercado bastante competitivo. A telha de concreto ela possui uma dificuldade de comercialização num raio acima de 300 quilômetros, onde o frete passa a ter uma importância muito relativa sobre o produto. Então, dificulta bastante a expansão do negócio. A gente vem criando vários canais de vendas. Nós temos hoje venda direta ao consumidor, venda através de revendas, vendas diretamente a construtoras. Então, o que a gente vem tentando buscar alternativas é criar outros canais de vendas que nos agreguem margem de contribuição. Mas este é um ponto ainda que está em discussão na diretoria sobre o segmento do negócio em si. Obrigado, Rodrigo. Visto o resultado negativo do primeiro trimestre, em relação ao pagamento de dividendos, quando irão voltar a pagar? Vou passar a pergunta para a Cariza. Olá, obrigada pela pergunta. De fato, acho que só lembrando um pouquinho para iniciar, né, a nossa atual política de dividendos. Então, a gente tem uma política de pagar no mínimo 25% do lucro líquido da companhia. Atualmente, a nossa política está baseada em apurações com bases trimestrais e pagamentos ficam concentrados basicamente nos meses de setembro e março do ano subsequente à deliberação. Obviamente, agora nesse primeiro trimestre, como a gente não teve um resultado positivo, não cabe distribuição. Mas a expectativa da companhia, como a gente comentou, é que a companhia vai retomar, né, um cenário de resultados positivos. A gente teve, sim, um impacto negativo agora muito atrelado ao tema da crisotila e, com isso, o mix dos produtos, e também um pouco de custo adicional nas nossas linhas de produtos, em função do custo do fibrocimento, mas que a gente já fez um repasse de preços no finalzinho do primeiro trimestre, então isso ainda não conseguiu ser percebido no resultado do primeiro trimestre, mas a partir do segundo trimestre de 25 agora, a gente deve estar retomando os resultados positivos da companhia. Obrigada. Obrigado, Cariza. Estamos aguardando mais um pouco aqui, se receberemos mais alguma pergunta. Bem, não havendo mais perguntas, voltarei a palavra ao operador para encerrar a videoconferência, lembrando que, caso o investidor tenha interesse em realizar mais perguntas, que é possível fazer através do devido canal lá no nosso site de RI. Agradecemos a participação de todos e passo a palavra para o nosso operador. Obrigado. A conferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um ótimo dia.